Olá! Tudo certinho? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Bem, hoje finalmente chegou o dia, pensei que em algum momento ele chegaria ou não, e falar um pouquinho de Hellblazer. Quem não sabe, a revista original do nosso personagem John Constantine. Recebi algumas perguntas, muito obrigado quem fez as perguntas. Algumas perguntas não muito a ver com o tema, mas eu sempre quis falar de Hellblazer, pois foi um dos heróis, anti-herói, ele não é herói, seria um anti-herói, né? Bem diferente, principalmente suas HQs originais, HQs adultas, antigo selo Vertigo, e agora DC Black Label, tá certo? DC patrocina. Que a gente tem um personagem muito bom e interessante. E eu estava exatamente nessa proposta, falar de Hellblazer e do Sandman. Eu estava fazendo as postagens do Preacher, mas teve uma noite que eu tive insônia e li 2 encadernados de uma vez, então foi triste aquela ordem que eu estava seguindo. E agora, novamente, eu tentei ler uma HQ de Hellblazer e uma de Sandman. Sandman está aqui os volumes, a história completa está aqui, mas ainda falta eu pegar Morte e o volume 5. Morte é um volume maravilhoso, e o volume 5 são histórias extras do selo de Sandman, fora o Prelúdio. Só que Prelúdio eu não quis pegar ainda. Tenho curiosidade, mas não peguei ainda. Estou quase completando a Hellblazer em si, as 300 edições. Mas a primeira pergunta que eu recebi sobre Sandman foi sobre as questões filosóficas que o universo de Sandman nos traz. Vou dizer o seguinte, quando eu for tratando cada uma das HQs de Sandman, nós vamos falar dessas questões. Porém, eu estou indo por arcos. Então, por que eu vou falar de Hellblazer primeiro? Porque eu fechei o primeiro encadernado, que é o Origens, escrito de maneira magistral pelo Jamie Delano. Então, Sandman, quando eu fechar o primeiro, que é Prelúdios e Noturnos, eu falarei sobre ele e eu tratarei essas questões filosóficas. Já do nosso amigo JC, eu recebi uma pergunta, que era por onde começar a ler John Constantine Hellblazer. Aí eu vou fazer uma pergunta. Qual Constantine você quer ler? Existe mais de um? Felizmente sim. Dá para ser um só, o original. Aí depois fizeram um Hellblazer DC com poderzinho. Mas veja só, o fato, começa a ler Hellblazer, se você quer ler a linha adulta, o John Constantine mais sério, mais sarcástico, um John Constantine que as temáticas são pesadas de fato, um John Constantine que está sempre com cigarro na boca, você tem que começar por exatamente esse que eu vou falar daqui a pouco. Hellblazer, John Constantine, Prelúdios e Noturnos. Essas edições você ainda encontra na internet. Preço ainda varia porque a Panini esse aqui é tanto que está aqui, ó, edição nova, porque esse já é um relançamento que eles andam fazendo. Só o preço que tem ficado cada vez mais caro. Então esse é o Hellblazer original da década de 80. Hellblazer surgiu na revista Monstro do Pântano pelo excelentíssimo escritor, desculpa, eu sou fã dele, tem gente que vai me criticar, problema, Alan Moore. Alan Moore, mesmo escritor de V de Vingança, do Inferno. Então, Alan Moore, ele cria o John Constantine para incluir o cantor Sting, da banda The Police, sou muito fã por conta de Hellblazer. Ele cria o personagem Constantine, que é um inglês ocultista, não é aquele mago de varinha, de poderes, lançar raio, não, ele é um ocultista. O maior poder de John Constantine é a lábia, é a mentira, é enganar os outros, que ele faz muito bem, e que ele não é uma pessoa confiável. Sinceramente, é aquela pergunta que uma vez fizeram na comunidade do Orkut: você seria amigo de Constantine? Cara, é uma pergunta difícil. Você não for amigo de Constantine, ele pode lhe sacanear. Você ser amigo de Constantine, ele vai lhe sacanear. Então, se você quer começar, comece por Hellblazer.
Aqui eu tenho o primeiro volume da HQ Constantine, que foi, aqui já o selo DC, é um Constantine mais leve, é um Constantine, eu vou mostrar uma blasfêmia aqui para vocês, creio que é nesse volume aqui, é o Constantine que rouba o poder do Shazam, é o Constantine que fica com o poder do Shazam, e pera aí, né, minha gente, Constantine com o poder do Shazam, Constantine soltando raiozinho, ele perde muito disso. Depois que acabou os 300 e viram que não deu certo, fizeram essa versão aqui, Universo Sandman, Hellblazer, que traz um pouco da origem. Só li o primeiro volume, são 2 volumes só. O segundo tá para chegar esse mês para mim, que eu achei bem interessante a repaginada que deram, mas não chega a ser do nível James Delano. Então, voltando. Constantine surge no arco gótico americano, que é exatamente uma saga do Monstro do Pântano, que você já conhece um pouco o mago inglês. Se você quiser começar do início mesmo, você vai ter que ir atrás do encadernado A Saga do Monstro do Pântano, se eu não me engano, volume 3 e 4. Infelizmente, não tenho aqui ainda. Mas, caso você queira pegar a parte Hellblazer em si, você pode pegar os encadernados Origem. E aqui você tem, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu parei para falar para vocês, você tem algumas histórias, as histórias originais. Fome, um banquete de amigos, correndo atrás, espera do homem, quando Johnny volta marchando para casa, preconceito extremo. Histórias excelentes. A primeira você tem até uma cena do filme 2005, daqui a pouco eu falo do filme, que você tem o John Constantine voltando dos Estados Unidos para a Inglaterra. As histórias se passam na Inglaterra. Eu sou apaixonado pelas histórias de John Constantine que se passam na Inglaterra. Para mim, eu sou algo... Dizem que eu tenho uma alma velha. Minha alma é do passado, porque eu me identifico muito, eu gosto muito desse clima, década de 80, década de 70 ainda. Ele é um personagem que era um punk. E você tem essa primeira história que você já vê o Constantine tendo que viajar, entender. Quem assistiu o Exorcista 2, você vai ver o demônio do Exorcista 2, o Manmore. E você vai identificar muito com esse Hellblazer, volume 1. Na segunda história, você tem a continuidade, e você já tem a aparição do chamado Papa Meia-Noite, que também se passa nessa história nos Estados Unidos, pois John Constantine sai da Inglaterra e volta para os Estados Unidos e pede ajuda do Papa Meia-Noite. No volume 3, você tem uma história muito engraçada dos banqueiros do inferno. É algo bem datado essa história dessa galera de ascensão de bolsa de valores. No volume 4, para mim, é uma das histórias mais pesadas de John Constantine, que é a história da sobrinha dele que quer sair de casa porque os pais dele estão ficando bitolados de questões religiosas e acaba se envolvendo, quase que é morta por um pedófilo satanista. Oxente, John, veja só, aqui nessas primeiras histórias você vai ter tanto um satanismo bem negativo, como fanáticos religiosos bitolados bem negativo. Então, a história número 4, para mim, ela é uma das mais pesadas. Só falo isso para não dar spoiler. O seriado Constantine adaptou essa história mais um pouquinho e, infelizmente, foi cancelado. Era um seriado que tinha um potencial muito bom, mas não soube achar o tom entre DC e Vértigo. Depois disso, nós temos outra história que se passa quando Johnny volta marchando para casa, que se passa nos Estados Unidos, que se volta a essa religião, a esse cristianismo fundamentalista, que estaria fazendo até milagres. E preconceito extremo, já fala o nome, preconceito extremo. Então você vai ver aqui grupos neonazistas que são usados exatamente pelos próprios
demônios. No final tem as capas, que eu vou dizer, meu Deus do céu, as capas das primeiras versões de Hellblazer são show de bola. Essa história aqui finaliza exatamente quando Constantine descobre que o amigo dele, homossexual, década de 70, ele tem AIDS. E Constantine fica exatamente pensando o que fazer. Porque a história de Constantine não é uma história que vai mostrar o mal de demônios, mas é uma história que vai fazer você refletir sobre a realidade. Então foi isso, o primeiro volume, Hellblazer Origins, do Jamie Delano. Essa aqui é Pecados Originais, Original Sins. Tem outras para trazer, a gente vai saber um pouquinho o que atormenta a alma de John Constantine. Espero no próximo vídeo, quem sabe isso vai funfar ou não, eu falar sobre Sandman, Prelúdios e Noturnos. Até o próximo, pessoal. Deixe seu like.